Ensino difícil, prova simples. Essa é a cultura sem atalho da Eu Me Banco Educação. Eu sei que o caminho pode estar sendo cansativo, mas eu vou junto com você até a sua aprovação. Não se esqueça que na plataforma de estudos da Eu Me Banco, você conta com mais de 1000 questões de múltipla escolha, com respostas em vídeo para você entender a linguagem da prova e mais, caderno de questões dissertativos, que ajuda você a memorizar o conteúdo e não ter aquela sensação que está esquecendo a matéria. Além disso, você conta com um suporte especializado de professores via WhatsApp todos os dias da semana, segunda a segunda. O link está na descrição desse vídeo. Tenha uma boa aula. Agora você vai conhecer um indicador que mensura a atividade econômica e serve como um termômetro para sabermos se a economia está indo bem ou mal. É o PIB, Produto Interno Bruto. Já anota que o conceito do PIB é muito importante. Olha só, o Produto Interno Bruto PIB é a soma de todos os bens e serviços finais em termos monetários e a valor de mercado, produzidos em uma determinada região durante um certo período de tempo, calculado pelo método do valor agregado. Então vamos por partes aqui na explicação do que é o PIB realmente. O PIB vai ser o cálculo de todos os bens e serviços finais. Então nós vamos somar em uma determinada região, por exemplo, no Brasil, todos os produtos, todos os serviços em termos monetários. Como assim em termos monetários? Em reais, não em quantidade. Nós não vamos colocar 3 carros. Qual o valor de cada um dos carros? Cada um deles foi vendido por 10 mil reais. Então, 10, 20 e 30. Nessa parte dos 3 carros vão entrar 30 mil reais. Porque nós vamos considerar valor monetário e todos os bens e serviços finais. Já chega um pouquinho melhor nessa parte do porquê bens e serviços finais. Então, a valor de mercado. Pensa nesse carro, tá? Então, a montadora fez a montagem de vários veículos e ela acha que cada carro pode ser vendido por 30 mil reais. Mas ela acha que pode ser vendido. Por quanto realmente foi vendido esse carro? A valor de mercado. É a mesma coisa com a sua casa. Se você tem uma casa, um imóvel e quer vender, caramba, esse imóvel aqui eu construí com tanto suor, demorou tanto para construir, eu demandei tanto tempo e eu acho que ele vale 500 mil reais. Tá, mas você consegue vender por 500 mil reais? Não. E aí você consegue oferta por 400 mil reais, várias ofertas, e consegue vender por 400. Qual de fato é o valor do imóvel para que a gente consiga colocar no PIB? 400 mil reais. Porque vai contar o valor de mercado, o por quanto ele foi vendido realmente, não o por quanto você acha que ele deveria ter sido vendido. Tá? Então, por isso que nós consideramos termos monetários, ou seja, em reais, e a valor de mercado, a valor de que ele realmente foi vendido, produzidos em uma determinada região. Então, nós podemos ter o PIB de uma cidade, um município, um estado, uma região do país, um país em si, também de um continente. Mas você não vai ver o PIB do Itaú, o PIB do Bradesco, o PIB da Petrobras. Não mensura empresas, somente regiões, certo? Em um certo período de tempo. Logo, nós vemos que o PIB do Brasil de 2020 foi tantos reais, certo? Aqui nós temos que o PIB de uma região em um determinado período de tempo, nós sempre vamos pegar uma parte de período de tempo, então na década, no século, no semestre, no trimestre, no mês, não importa, no ano, mas tem um determinado período de tempo fechado de uma região que vai ser considerado em termos monetários, reais, certo? Calculado pelo método do valor agregado. E aqui nós vamos linkar do porquê apenas bens e serviços finais. Então, o PIB é a soma de todos os produtos e serviços, né? Bens e serviços finais. Vamos pensar na construção de um carro. Para que você possa construir um carro, você precisa de várias matérias-primas, certo? Então, ela vai passando por várias partes da montadora, até que chega a parte final onde monta o carro bonitinho para você ligar e sair com ele andando, e aí sim você vai vender. Então, pensa, numa economia extremamente fechada, onde só existe a produção de um carro, qual será o nosso PIB? Vamos considerar as matérias-primas para a construção desse carro, né? Todo o equipamento, toda a aparelhagem, tudo que você precisa para construir esse carro, você gastou 20 mil reais. Certo. E aí chegou para a montadora, ela pegou todas as peças, toda a matéria-prima, toda a mão de obra, tudo que ela precisou e fez a montagem. E ela conseguiu vender o carro por
50 mil reais. Qual vai ser o PIB desta economia fechada com apenas um veículo? 70 mil reais, porque nós vamos pegar 20 mil das matérias-primas, das peças, da mão de obra e somar com o valor do carro de 50, então 70 mil reais? Não, porque se nós fizermos isso, nós vamos estar duplicando esse valor das peças e matérias-primas, porque eles já estão inclusos na venda do veículo. Na venda final do veículo, você já inclui todo o gasto adicional. Então, você vai agregando valor. Então, na primeira parte da montagem do carro, nós utilizamos 10 mil reais, certo? Aí eu peguei esses 10 mil reais de peças, acrescento a mão de obra, e na segunda parte nós gastamos mais 10 mil reais, certo? Já são 20 mil reais. E você vai agregando. No final, quando você tem um carro bonitinho, montado, se você gastou, por exemplo, 40 mil reais e está vendendo por 50 mil, ó, que maravilha, você tem 10 mil reais de lucro pagando todas as despesas. Esses 50 mil reais já está incluso aqui os 40 mil reais de todo o custo da produção, de toda a passagem da montadora. Então, você vai considerar somente os 50 mil reais nesse caso, tá? Por isso que nós utilizamos bens e serviços finais, que é a mesma coisa de dizer que é calculado pelo método do valor agregado. Anota aí, porque exclui a duplicação de valores. Certo? Ponto importantíssimo para o PIB também. Aí nós temos algumas formas de mensurar o PIB, tá? O PIB ele pode ser visto pela ótica da oferta ou pela ótica da demanda. Nesse caso, nós vamos olhar o PIB pela ótica da demanda, de quem compra, de quem consome, tá? O PIB, na verdade, ele é o consumo das famílias, mais os investimentos privados, mais os gastos governamentais, mais as exportações menos importações, que no caso dá exportações líquidas. E aí nós podemos ver na prova de três maneiras. Essas três maneiras, essas três formulazinhas aqui, são exatamente a mesma coisa, sem tirar nem pôr. Só estão escritas de formas diferentes no final. Então, olha só, PIB, onde C é o consumo das famílias. Então, o consumo da população, o quanto a população está consumindo ou deixando de consumir, impacta diretamente o PIB, certo? Investimento privado. Então, todo investimento das empresas também está dentro do PIB. Porque se uma empresa privada faz algum investimento, ela está gerando renda. Gerando renda, ela gera consumo. Gerando consumo, ela tem o dinheiro novamente para fazer o investimento e fazer toda a economia girar. Investimento privado também entra nessa conta. O G é representado pelos gastos governamentais, que é a mesma coisa. O governo ele tem uma base que ele pode gastar por ano. Então é definido isso anualmente, certo? Mas isso a gente não vai adentrar agora. Sabendo que o governo gasta, para onde vai esse dinheiro? Então o governo ele pode fazer várias obras de infraestrutura, melhorando as rodovias. Para fazer tudo isso ele precisa do quê? De matéria-prima e de mão de obra. E ele paga isso como? Em dinheiro. Então ele tem um gasto pagando matéria-prima, pagando mão de obra, esse dinheiro vai para a mão da população que vai consumir de alguém, girando toda a economia novamente. Tudo isso nós vamos somar com este fator que pode ser descrito por outros dois, né? X menos M, onde X é exportações, ó, o X você tem aqui, exportações, menos M, que é importações. Então, é o quanto você exporta menos o quanto você importa. Logo, quando você exporta, você está mandando um produto. Eu estou mandando esse celular para fora e eles estão me pagando dinheiro. E a importação é o contrário. Eu estou comprando esse celular e jogando meu dinheiro aqui do Brasil. Por isso que eu preciso dessa subtração. Essa subtração me dá as exportações líquidas. E é isso que eu preciso. Por isso que nós podemos ver dessas duas maneiras. Aqui já está ó, EL de exportações líquidas ou NX de net export, em inglês, exportações líquidas também, certo? Então, são todos termos importantes que você tem que saber sobre o PIB. É a soma de todos os bens e serviços finais. Anota outra coisinha com um asteriscozinho, porque quando eu falo que ele é produzido em uma determinada região, eu quero dizer que o PIB ele é o quanto o Estado produz de riqueza.
não o quanto o Estado tem de riqueza. São coisas diferentes. O quanto eu tenho de riqueza é o quanto eu acumulei. Mas o quanto eu produzo é diferente. Então, o PIB é o quanto o Estado, o país, o município produz de riqueza. Isso também pode ser a questão na sua prova. Deixa com um asteriscozinho aí, tá? Quem faz o cálculo e a mensuração do PIB? É o IBGE. Então você pode entrar no site do IBGE e eu até recomendo como lição de casa para você. Entra no site do IBGE, joga lá no Google IBGE PIB, que você tem acesso a todo o produto interno bruto do nosso país, que é bem importante para você começar a praticar. Ó. Tem algumas informações importantes. PIB ao ano, então 7,4 trilhões em 2020 de PIB. Lembra que eu falei? É em relação à quantidade monetária. E aí nós podemos voltar para cá e dizer que nós temos 3 mensurações de PIB. PIB nominal, onde crescimento absoluto em relação ao período anterior. Nesta parte aqui do IBGE, quando eu falo PIB ao ano 7,4 trilhões, eu estou falando o PIB de 2020, de uma determinada região, de um determinado período de tempo. Se eu comparar o PIB de 2020 com o PIB de 2019, logo eu tenho o PIB nominal. Eu estou vendo a possibilidade do crescimento ou decrescimento do PIB com relação ao período anterior, PIB nominal. O PIB real é se eu pegar esses 7,4 trilhões e descontar a inflação do mesmo período, de 2020. Até porque a inflação, ela corrói o poder de compra. Então você vai ter o PIB real. Desconta-se a inflação a fim de verificar se houve um crescimento real. Tá, o PIB teve uma produção de 7,4 trilhões em 2020. Se a gente comparar com 2019, pode ser que tenha um aumento, mas esse aumento é real? Se eu descontar a inflação, ainda assim nós temos esse aumento, esse crescimento, é importantíssimo também. E por fim, nós temos aqui o PIB per capita. Valor do PIB dividido pela quantidade de pessoas da região. Então, nesse caso aqui, nós temos o PIB per capita de 2018. 33.593,82. Nós pegamos o PIB de 2018, que é mensurado em reais, em valores monetários, e dividimos pela quantidade de pessoas no país nesse período. Certo? Assim você tem todas as informações sobre um importantíssimo indicador que você pode ver desse país, do Brasil, dos Estados Unidos, pode fazer a comparação entre países, entre estados. Inclusive aqui você já tem o PIB de cada um dos estados, né? É muito legal a comparação e você pode fazer isso para várias mensurações da parte da nossa economia. Certo? E por aqui, aguardo você na próxima aula. Eu tô vendo, viu? Você assistindo essa aula gratuita, gostando muito e não deixando seu like. Deixa seu like aqui, que eu tenho certeza que o conteúdo vai chegar para muito mais pessoas. Se você quiser suporte especializado com professores para tirar qualquer dúvida, nós temos isso na nossa plataforma. Além disso, você conta com mais de 1000 questões respondidas em vídeo de múltipla escolha e um caderno de questões dissertativas para ajudar na memorização do conteúdo. O link para você se inscrever está aqui na descrição deste vídeo e você assina por apenas R$ 49,90 mensais, modelo de assinatura mensal, onde você cancela quando você quiser.